Olá, muito prazer, meu irmão, minha irmã. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, sou formado em teologia. Minha área de concentração é História da Igreja, Filosofia, Teologia Bíblica do Novo Testamento, Capelania, Antropologia Bíblica. E eu gostaria de teologia sistemática, né? Não é tanto o Velho Testamento, né? Mas sou mais, tenho especialização em Novo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento, introdução à Bíblia, antropologia bíblica, teológica, filosofia, história da igreja, história eclesiástica, né? E eclesiologia. Mas não estou muito gripado ainda, né? E me chamaram para fazer alguns artigos. E eu gosto de escrever, gosto de ler, gosto de escrever, ensinar teologia, ensinar a Bíblia, pregar, escrever artigos de teologia, artigos bíblicos, né? Tem postado em alguns grupos sociais por aí, meus grupos particulares no Instagram, no Telegram, né, no Facebook, no Blogger, no YouTube e no meu blogger pessoal, no blog dos Bereanos, que é um grupo sério de teologia, de estudiosos da Bíblia, teólogos, alguns artigos, né, alguns vídeos também no YouTube e o nosso blog também, do nosso grupo, né, Bereanos. Já postei alguns artigos meus também. E eu estava escrevendo esta semana estudando sobre o profetismo em Israel, os profetas do Velho Testamento, menores e maiores, e sobre a ética do Velho Testamento e a justiça social nos profetas. E me deparei ao ler o profeta Abacuque, né, o triunfo da fé em tempos de crise. E gostaria de ler com você o profeta Abacuque, capítulo 2, verso 14, que diz assim: Pois a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E outro texto de Abacuque, muito conhecido, é: O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder ou recusar, a minha alma não tem prazer nele. E no capítulo 3 de Abacuque, que é o último capítulo, são 3 capítulos. É um texto curto, né? O livro de Abacuque. Capítulo 3, verso 17 e 18, diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e no currais não haja gado. Verso 18. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, verso 19, Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumento de corda. Veja que é um hino, né? É uma oração. A gente chama de poesia elegíaca, né? É um salmo. Está no profeta Abacuque, capítulo 3, é uma oração, mas é uma poesia lírica, né? É um texto poético. E na época de Abacuque, queria meditar sobre o seguinte tema: o triunfo da fé em tempos de crise. Abacuque, ele escreveu e profetizou, foi contemporâneo do profeta Jeremias, logo do retorno ou no final do cativeiro babilônico. Na Babilônia, o povo de Israel foi para lá e ficou lá 70 anos com Sadraque, Mesaque, Abdinego e o profeta Daniel, né? A Daniel
e os seus jovens amigos judeus, né? Israelitas. No ano 625 até 608, no sexto século antes de Cristo. Na época de Abacuque, reinava o rei Joaquim, ou Jeoaquim. Seu reinado ele foi marcado com violência e ausência de justiça verdadeira. Uma das coisas, os ensinos dos profetas, eu escrevo nesse artigo, quem quiser eu posso mandar em PDF, tá? No privado. Tem 40 páginas esse artigo, para quem gosta de ler. Fala da justiça social no Velho Testamento. A ausência marcada pela justiça verdadeira. E o profeta Abacuque, ele vê a maldade social crescendo e a justiça manipulada por parte da liderança de Israel e dos poderosos e os babilônicos, né? O livro mostra a perplexidade do profeta. Abacuque é um homem, querida, que é um profeta que levanta questões sociais e honestas e perguntas diante de Deus. E o modo pelo qual ou no qual Deus demora o seu tempo a intervir e responder na história. O intento do profeta Abacuque era viver pela fé. O significado do nome Abacuque, interessante, é abraço. Ambacom, ou Xabacuco, Xabacuque. Diz os estudiosos e eruditos do Velho Testamento, né? Wisby, Daily Brothers, comentário Brodman. Tem uma série Cultura Bíblica também, né? Cultura Cristã da Vida Nova, Velho e Novo Testamento, muito boa de comentários bíblicos, versículo por versículo, que eu recomendo. Fala a maneira como Deus mostra claramente o viver pela fé. Não contradiz a tentativa de procurar entender. Mas não cabe a nós entender o modo pelo qual o profeta Abacuque mostra e tenta entender a sua própria fé. É a fé do tipo de Tomé, que é ver para crer, tocar. Quando Tomé tocou ali nas chagas de Jesus, nas feridas de Jesus ressuscitado, ele entendeu e disse: meu Deus e meu Senhor, meu Rei. Ele entendeu que aquele que estava diante dele, na sua frente, era o Deus ressuscitado, Jesus ressurreto. Mas é uma pergunta do capítulo 1, verso 2, que Abacuque faz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Para o profeta Abacuque e alguns lá, judeus que estavam na Babilônia, Deus estava demorando a responder. Mas eu entendo, querida, que Deus, ele responde à fé persistente. E nem sempre nós entendemos e compreendemos a resposta de Deus, a maneira pela qual Deus responde. Não é verdade? A maneira pela qual